Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Estamos aí novamente para a terceira parte do vídeo, né, de perguntas e respostas. E vamos lá de novo para o vídeo, né? Lembrando que agora vai ser feito de outra forma, tá ok? Esse vídeo. Não estarei pegando todas as perguntas, porque tá dando trabalho, os vídeos estão ficando longos demais, o pessoal não está assistindo tudo o vídeo, porque está longo. E tá dando trabalho para mim também poder estar editando, tá ok? Então estarei pegando somente algumas perguntas. E para você também quiser que eu mande um salve, um abraço, um axé, você tem que fazer o quê? Você vai ter que colocar a hashtag Umbanda na frente, né, do seu comentário e comentar, mande um salve, mande um axé. Se não for dessa forma, também não mandarei, tá ok? Mas é claro, as outras perguntas estarei respondendo também nos comentários, normal, como eu sempre faço. Respondo vocês sempre, tá ok? Vamos lá. É claro, e tem que ser inscrito do canal, tá ok? Vamos lá para a primeira pergunta do vídeo. Quem é o Felipe Azevedo. Ele pergunta: defina, pai, a missão que a Umbanda tem a mostrar para o mundo. Achei, obrigado, Felipe Azevedo. Essa questão é muito interessante. Essa eu tenho orgulho de falar. A missão da Umbanda aqui na Terra em si, até mesmo quando o Caboclo das Sete Cruzilhadas, né, fundou a nossa querida Umbanda, a missão da Umbanda é levar a caridade e principalmente levar os demais, né, para que eles conheçam quem é o nosso Pai Oxalá. Esta é a missão da Umbanda, levar o conhecimento, levar o amor para os demais, entendeu? Então esta é a missão da Umbanda, tá ok? Próxima pergunta. Quem faz é a Maria Juveni. Ela pergunta: boa tarde, pai, me chamo Tatá e gostaria de saber se é o filho da casa que tem que procurar saber o que irá acontecer na casa, ou é direito do pai de santo informar. Um beijo. Então, Maria Juveni, na minha opinião, creio que o pai de santo ele deve sim informar todos os filhos da casa o que vai acontecer na casa e o que está acontecendo. Então, creio eu que é obrigação do pai de santo sim. Mas também a gente tem que se lembrar uma coisa, que não só o pai de santo, mas os filhos também tem que correr atrás para querer saber o que está acontecendo, tá ok? Porque às vezes é muita coisa na cabeça do pai de santo, então ele pode acabar esquecendo nessa questão. Mas então o ideal é que o pai de santo passe, mas o correto, né? Mas o ideal também é que você procure saber dessas coisas, tá certo? Conselho bom aí para você. Próxima pergunta é do O Profeta. Pergunta bem interessante aqui, né? Ele pergunta: como é feita as cartas psicografadas no mundo espiritual? Então, a questão das cartas psicografadas, gente, é o famoso Chico Xavier, para quem não conhece. Chico Xavier é aquele que trazia as cartas dos mortos, né? Então, como é feita essas cartas? Na verdade, não é o espírito em si que escreve aquela carta que manda o recado para o médium. Na verdade, é um espírito só, que no caso, vamos dar um exemplo aqui, que seja o protetor do médium, aquele que está sempre acompanhando o médium. Aquele espírito, ele é encarregado de pegar a mensagem, né, de outros espíritos e passar para o médium. Então as cartas são feitas desta maneira. Aquele espírito, ele pega a informação, pega o que o espírito quer dizer, o que o outro espírito quer dizer e fala para o médium. Não é o espírito em si diretamente falando para o médium, tá ok? Próxima pergunta. Quem faz é o Rafael. Ele pergunta, e também perguntaram a respeito de Oxalá, Cristo, e caminhos de magia do bem, como vinho, tabaco, alecrim, alfavaca e boldo. Gostaria de poder abençoar minha mãe, ela é muito nervosa. O Rafael, a sua pergunta ficou meio confusa. Mas então, você queria estar abençoando a sua mãe porque ela é muito nervosa. No caso, você queria passar um banho para ela, né? Eu aconselho um banho, mas como ela é muito nervosa, um banho de hortelã, que é um banho doce, né? Um banho de picão, que é um banho calmo, né? Até mesmo um banho de alecrim, que isso vai ajudar muito. E se for essa questão de banho, tá ok? Próxima pergunta. Quem faz é a Maria Alveste. Ela pergunta: olá, sou inscrita há pouco tempo no canal. E a minha pergunta é:
Como identificar quando o espírito está mentindo? Essa questão entra mais no individual da pessoa. Não tem como você descobrir se o espírito está mentindo ou não, devido o que, né? É claro que se ele estiver falando de uma coisa, vamos dizer assim, ritualística, se ele estiver falando de alguma coisa ritualística e você tiver o conhecimento sobre isso, então vai ficar fácil, né, de você identificar se ele está mentindo ou não. Agora, se ele está falando de alguma coisa da sua vida que pode acontecer, ou que você está assim, está pesado e blá blá blá, essas coisas, vai de você confiar nele. Não tem como você descobrir, não, ele está mentindo. Não, dessa parte não tem jeito, tá ok, Maria Alves? O correto é a confiança e a sua própria percepção disso. Próxima pergunta é da novinha do passinho. Pai, ele pode ser da linha de frente e Exu Mirim também pode ser da linha de frente? Sim, pode. Não tem problema algum, porque são entidades como outras normais, tá ok? Então eles podem sim, que não tem problema algum. Alguns casos dizem que não, mas isso é errado. É a mesma entidade que um preto velho, tá certo? Próxima pergunta é da Princesa Melo. Ela pergunta: pai, posso fazer eu mesmo as minhas firmezas de pombogira na Umbanda, já que elas foram firmado na Quimbanda, mas eu pretendo firmar terreiro de Umbanda. Axé, obrigada. Ô Princesa Melo, se você tem um conhecimento, no mínimo que seja básico, né, um conhecimento claro, para você estar fazendo essas firmezas, e você até mesmo obrigações, então você pode, que não tem problema algum. Agora, se caso você não tem nenhum conhecimento sobre firmezas de Exu ou de Pombogira, então não aconselho você a fazer sozinha, tá ok? Agora, se você tem um conhecimento, você pode estar fazendo sim, que não tem nenhum problema nessa questão, tá certo? Próxima pergunta é do Dráculi. Ele pergunta: ô pai, já faz um tempinho que eu não mando perguntas, realmente. E é porque sempre tem alguém que pergunta o que eu vou perguntar. Mas vamos lá. Minha pergunta é: as magias feitas pelo médium incorporante, elas têm mais efeito assim que o médium desenvolve a mediunidade de incorporação? Achei muita luz. Achei você, salve. Oxalá te abençoe, Drácula. Então, não tem nada a ver não essa questão não. Se o médium é incorporante ou não é incorporante, se ele sabe fazer magia, faz corretamente, tem uma força para fazer magia, ele incorporando ou não, a magia pode ser forte ou pode ser fraca, tá ok? Então não entra na questão. Eu conheço muitas pessoas que não são incorporantes, mas fazem magia de alta qualidade. Vamos dar um exemplo aqui. Tem uma senhora que eu conheço, ela benze, ela faz benzimentos. Ela não trabalha com incorporação, ela só benze. E faz cada magia, é uma senhora, faz cada magia que, ó, até Deus duvida. Então o que acontece? O que manda nessa questão é o conhecimento do médium, a força espiritual do médium, né, a energia do médium e o saber fazer. Então não entra muita questão se o médium é incorporante ou não, não tem muito problema nessa questão não, tá certo? Porque mesmo você não sendo incorporante, você pode chamar as entidades para ficar do seu lado, tá ok? Próxima pergunta é da novinha do passeio novamente. Ela pergunta: pai, só tenho 12 anos, mas tenho muitas dúvidas para tirar. Que bom, né? Você tem dúvida e corre atrás para tentar tirar. Meu irmão tem um malandro lindo e minha mãe fala que ele é doutrinado. O que significa doutrinado? Não sei se é o nome correto, mas sei lá, novinha, né? Então, a questão do doutrinado, né? Eu também não posso te falar que eu não tenho conhecimento sobre essa palavra. Agora pode ser doutrinado, né? Doutrinado, sim. Eu posso te falar o que significa doutrinado. Doutrinado, vamos dizer assim, é que ele foi ensinado, né? A seguir certas regras, a seguir as certas leis. Então esta é a doutrina. Ele já está acostumado a fazer certas coisas, né? Que às vezes o que o médium acha certo, o que o médium acha correto. Então isso é a doutrina, tá ok? Agora, doutrinado eu não sei te falar. Depois eu vou dar uma pesquisada sobre isso. Próxima pergunta é da Elaine Soares. Ela pergunta: pai, fui visitar um terreiro de Umbandomblé e o baiano me disse que tem linha das salamandras e a mim, e elas são poderosas, cobram muito dos médios.
E se ficarem furiosas, podem fazer pessoas ao meu redor desencarnar. O que você pensa sobre isso? Pois confesso que fiquei com medo. E como eu vou trabalhar com a linha dessa forma, o que devo fazer? Já pensei até desistir de tudo, pois não quero prejudicar minha família. Elaine, realmente nessa pergunta eu não vou saber te responder, porque eu não tenho conhecimento nenhum sobre essa linha de salamandras e Inhamin. Não tenho conhecimento nenhum, nunca ouvi falar, desde a minha experiência, desde o começo até hoje, nunca ouvi falar dessa linha de salamandras não. Agora, do baiano falar que essa linha pode até, né, desencarnar pessoas que estão em sua volta, pode ser que eles estavam querendo te passar algum medo. E porque isso é muito difícil acontecer, viu? As entidades não fazem isso não, tá ok? Mas eu não posso te falar muita coisa sobre isso não, tá ok? E não tenha medo não, que isso não vai prejudicar as pessoas que estão à sua volta. Pode ficar tranquila, isso eu te garanto. Próxima pergunta é do Adriel Almeida. Ele pergunta: pai, as entidades podem influenciar na consciência da incorporação de uma pessoa? Sim, as entidades podem influenciar. Porque ali a gente tem que entender que é a entidade, né, o espírito, a luz, a entidade e o médium. Então os dois têm que trabalhar em harmonia, tá ok? Se a entidade, vamos dizer assim, porque tem certas fases que as entidades também não estão em sua força plena, né? Porque elas também gastam energias e isso e tudo mais. Então elas podem sim acabar influenciando na consciência, na incorporação, né, do médium. Às vezes ela pode estar querendo dominar mais, então aquele médium pode acabar ficando mais inconsciente, né? Às vezes a entidade quer deixar o médium aprender, né? Então a entidade deixa uma incorporação mais consciente. Então as entidades sim têm uma grande influência nessa questão. Próxima pergunta é da Vânia Silvestre. Ela pergunta: pai, a bênção. Muito interessante essa pergunta da Sucumbus, né, de Sucumbus. Foi a pergunta que eu fiz. O que é Sucumbus, o que é Incumbus? No caso, esses espíritos são espíritos atormentados que vêm para causa desordem e problemas. Eles são mandados para atormentar por trabalho feito, ou eles vêm sem fazer trabalho? Baixa na pessoa. E como fazer para tirar isso de uma pessoa? Em breve eu estarei falando mais sobre esses tipos de espíritos, né? São espíritos totalmente atrasados, que são sucumbos e incubos. Então, esses sucumbos, às vezes, eles são atraídos pela própria pessoa, né? Mas como assim atraídos? Eles são atraídos devido a pessoa fazer coisa errada, né? Sempre está errando. Vamos dizer assim, aquela pessoa pecaminosa, né? Aquela pessoa que vive no pecado. E também que a maioria das vezes é por um trabalho feito, né? Fazem trabalhos para colocar, vamos dizer assim, um famoso encosto nessa pessoa. Aí está os sucubos, tá ok? E, é claro, para tirar, tem que ser feito um trabalho específico para tirar esses espíritos, tá ok? Eu não vou falar aqui o trabalho não, porque é um pouco longo, mas em breve eu estarei fazendo um vídeo mais sobre essa questão, tá ok? Agora, próxima pergunta e última pergunta é do Felipe Azevedo, né? Ele pergunta interessante, né, que eu citei o que ele está falando aqui no vídeo há algum tempo atrás. Pai, me explica, a Umbanda já existia na escravidão, mas como que só foi a passar a ser reconhecida por Zélio de Moraes, né, com o famoso caboclo das 7 encruzilhadas? Me explica, por favor. Axé, obrigado. Então, Felipe Azevedo, deixa eu tentar explicar para você. A Umbanda em si, ela não existia, tá ok? A Umbanda em si não existia. Mas o culto, né, o culto às entidades, ela já existia. Então a gente coloca aí que a Umbanda, né, vamos dizer assim, no contexto geral, já existia na época da escravidão. Por quê? A Umbanda, ela é o culto às entidades e o Candomblé é o culto aos orixás. Então, naquele tempo, se já havia o culto, né, às entidades, então é claro que era a Umbanda. Mas por que a Umbanda, né, só foi ser reconhecida, né, através do Zélio de Moraes depois de muito tempo para frente? Por quê? Porque, vamos dar um exemplo aqui, as entidades em si e o próprio pessoal que praticava, primeiro, o próprio pessoal que praticava não tinha um conhecimento claro sobre isso. Para eles era mais uma religião afrodescendente, como a de Candomblé. Então, para eles, a prática era a Candomblé. Já para as entidades, né,
elas sabiam que era uma religião totalmente distinta do candomblé. Então, vamos dizer assim, por intuito delas mesmas, né, das entidades mesmo, elas resolveram fazer, né, como eu falo, desmembrar a Umbanda das demais religiões, sendo que o culto ia ser focado nas entidades, tá certo? Então, por isso que foi o Caboclo das Sete Encruzilhadas que acabou fundando a Umbanda, tá ok? Porque primeiramente o interesse foi das entidades, tá certo? Então é isso aí, pessoal, o vídeo se encerra aqui, espero que vocês tenham gostado, né? Não deixem de se inscrever no canal, deixar o seu like também, né? E é isso aí, até o próximo vídeo e axé a todos!